Nossa força está no voto com Deus. Olá, bom dia. Aqui é a irmã Del Matos. Nós estamos aqui todos os dias orando. Eu já te convido a fazer parte dessa campanha. Se você quer continuar recebendo as mensagens, se inscreva no canal e deixe seus pedidos de orações. Sansão foi um homem muito forte, corajoso, determinado e valente. Ele não perdia uma batalha, porque Deus estava com ele. Ele foi escolhido para ser juiz em Israel. E ele comandava tudo. Mas Sansão não levava nada a sério. Ele recebeu de Deus a força, recebeu de Deus o cargo de ser juiz e era ungido de Deus. Mas não que ele tivesse feito o voto. O voto de Sansão quem fez foi a mãe dele por ele. E aí ele não levava a sério, porque em algum momento na Bíblia nós ouvimos falar que Sansão estava em comunhão com Deus, que Sansão estava orando. Ele recebeu, desculpa, ele recebeu essa benção por um voto que a mãe fez por ele, mas ele não, ele foi igual a muitas pessoas. Ele não teve a sabedoria e não deu valor, como muitos da humanidade hoje não dá valor ao que recebe de Deus. Às vezes recebe até de mão beijada por sacrifício de outros, e aí eles não dão valor. Tudo que nós recebemos sem sacrifício, nós não damos valor. Sansão só vivia brincando. Sansão só vivia metido em confusão. Os pais dele pediu para que ele viesse escolher uma mulher do povo de Israel para ser esposa, porque eles não podiam se misturar com os filisteus. E ele fez o contrário. Ele fazia tudo para irritar os pais, em primeiro lugar irritar Deus e segundo os pais. Ele foi lá escolher uma mulher do meio dos filisteus para casar. Ele não podia casar com a filisteia e ele foi escolher esta mulher. E aí o sogro dele, né, segundo a Bíblia, ele deu aquela moça para outro casar. E aí ele ficou irritado, que todos conhecem a história que ele pegou as raposas, amarrou uma na outra e tocou fogo e fez com que elas destruísse o plantio dos filisteus. E aí os filisteus se voltaram contra ele. E foi uma guerra, iniciou-se uma guerra naquela época por conta dessa escolha errada de Sansão. Depois ele não viu que não estava, achou que ainda não estava bom, foi lá e foi se misturar com uma mulher, com outra mulher que não era para se misturar com ele. Ele se misturou com Dalila e Dalila ali traiu ele, né? Dalila traiu ele, mas ele ficou brincando também com Dalila. Ele ficava procurando gracinha. E nós devemos não brincar com a nossa fé. As coisas de Deus nós devemos levar a sério. Por mais que seja pequena a nossa fé, nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Ainda que nós não tenhamos cargo, que nós não sejamos pregadores, que nós não temos, assim, né, uma obrigação dentro da congregação, mas nós temos uma obrigação com Deus. Não importa se nós servimos em congregação ou se nós servimos em casa, se nós somos desengrejados ou não, nós temos que ter um compromisso com Deus. Porque o nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso é com Deus. Se você está na igreja, em uma determinada denominação, seguindo a homens, você pode perder sua salvação. Porque nós temos que seguir a Cristo. Obedecer, sim. Se nós congregamos, nós temos que obedecer os nossos líderes. Mas essa obediência aos líderes não vai levar à salvação. Porque muitas das vezes o líder pode estar ensinando errado. Aquele pastor, aquele bispo, ele pode estar ensinando errado. Ou não importa quem esteja pregando. Mas se você obedece a Cristo, se você obedece às leis de Deus, nos leva à salvação. Não é que a lei vai nos levar à salvação. É a ordenância da palavra do Senhor. Porque a lei, ela não leva à salvação. A lei é para que venha mostrar o nosso pecado. A lei é para corrigir o nosso pecado, o nosso erro, né? Para que nós venhamos ser doutrinados aqui na terra. Mas a ordenança de Deus, a palavra do Senhor, ela tem que ser seguida. Ela tem que ser obedecida.
Porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Se nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, Ele vai nos dar outras coisas. Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dar inteligência. Ainda que nós não venhamos receber tudo que nós pedimos ao Senhor, porque nós não temos que receber tudo que nós pedimos a Ele. Nós temos que receber o que é da vontade dEle, o que é do agrado dEle. Porque quantas e quantas vezes nós pedimos algo para Ele, e quando Ele não dá, lá adiante, mais na frente, nós vamos perceber que aquilo ali, se nós tivéssemos recebido, nós teríamos sido derrotados. Ali seria uma armadilha para nós. Mas como Deus vê o amanhã, Deus vê o fim, Deus não vê o início, porque a palavra do Senhor diz que o fim é melhor do que o início. Que o fim é onde mostra tudo. O início, tudo é flores, mas o fim é que vai mostrar se vai ser flores ou espinho. Então o fim é melhor do que o início. E nós sabemos que o nosso fim vai ser o início com Cristo. Porque quando nós saímos dessa vida daqui da terra, nós vamos iniciar uma nova vida com Cristo, na glória. E aí nós possamos estar felizes para sempre, porque Ele promete enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então nós não devemos procurar brincar com a palavra do Senhor, brincar com a nossa fé. Nós temos que ter um voto com Cristo. Não é aquele voto que você pega o envelope, enche o envelope e leva para a igreja para entregar no altar. Não é esse voto. Estou falando do voto com Cristo. O seu voto individual entre você e Cristo. Não é o seu voto com o pastor, não é o seu voto com a sua igreja. É o voto com Cristo. Se nós fizermos um voto de seguir a Cristo, de servir a Ele, nós temos que cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que tolo é aquele que vota e não pode cumprir. Temos que cumprir com esse voto com o Senhor. Se nós aceitamos a Cristo e nós falamos para eles que vamos seguir Ele até o fim, nós temos que ir. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Ele, porque Ele diz que aquele que não segue a cruz, que não leva a cruz, não é digno dEle. Nós temos que levar a cruz sem cortar. Do tamanho que ela for, é a cruz que é o peso que nós podemos carregar, porque Ele não dá uma cruz maior que nós não possamos carregar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor maravilhoso de Israel soberano, é tão bom, Pai, quando eu falo contigo e ouço que o Senhor está falando comigo, porque essas palavras vêm do alto. Esta palavra vem de Ti para tocar no meu coração, para que eu possa ser fortalecida com Teu amor, com Teu carinho. E eu tenho certeza que o Senhor fala comigo, que eu abra minha boca e o Senhor fala comigo. E essas pessoas que estão aqui, que irão ouvir essa mensagem, que elas venham ser tocadas assim como eu fui tocada, porque eu sei que é o Senhor que fala conosco, para nos despertar, para que nós venhamos estar firmes no nosso voto contigo até o dia que nós chegarmos com o Senhor na glória e permanecer com o nosso voto contigo para sempre. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso caminho. Por isso, Pai, nós precisamos tanto do Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos dar um passo. Pai, abençoe esse dia. Eu sei que esse dia já é abençoado, mas que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nosso lar, a nossa família. Visita a nossa parentela, Senhor. Entra, meu Pai, em cada casa, em cada automóvel, em cada empresa, Senhor. Entra, meu Pai, para abençoar, salvar, curar e libertar. Visita meus irmãos da zona urbana, da zona rural, meus irmãos fora do Brasil, meus irmãos de todo o país, que assim, meu Pai, eles venham ser agraciados pela Tua presença. Meus irmãos aí de Porto Seguro, de Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, meus irmãos de Dias Dávila, meus irmãos de Camaçari, de Arembepe, que o Senhor venha proteger e guardar a cada um deles. Meus irmãos aí do Rio de Janeiro, São Paulo, minha irmã aí de Taubaté, que está sempre falando comigo no Face, que o Senhor venha proteger e guardar essa irmã, esse irmão, que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha, meu Pai, estar cobrindo eles, que eles venham estar debaixo da Tua cobertura espiritual, Senhor. E todo o país, e toda cidade, todo estado da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Recife, Brasília, que o Senhor venha estar com essa cidade, com esse estado, todos debaixo da Tua mão potente. Que o nosso país venha ser cercado com o Teu poder. Coloca anjos na fronteira do Brasil, Senhor, para que o inimigo não entre, para destruir. Visita os nossos governantes, vai, Pai, visita ali os três poderes, Senhor. Visita, Pai. Visita todas as assembleias legislativas, câmaras, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger esses homens e essas mulheres que fazem a lei do país, os juízes, que eles venham estar, meu Pai, sendo dirigidos por Ti, os médicos, os advogados, Pai,
Que todos nessa terra venham estar protegidos por Ti. Aqueles, Pai, que cuidam dos doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles, meu Deus, que fizeram a cirurgia, que ainda não se recuperou, esses que vão fazer hoje, que seja o Senhor com as mãos dos médicos, curando, salvando e libertando. Abençoa, Pai, esses irmãozinhos que estão num leito de dor em um hospital, muitas das vezes sendo até maltratados, Senhor. Mas que o Senhor venha tomar a frente, que o Senhor venha, meu Pai, dar cura para que essas pessoas venham receber alta. Pai amado e querido, nós vemos tanto sofrimento, meu Pai, dentro dos hospitais. Tantas coisas, meu Pai, que acontecem ali dentro dos hospitais, mas que o Senhor tome conta dos pacientes e coloque amor no coração dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, Pai, e de todos que atendem dentro dos hospitais, aqueles da área de saúde, da área da limpeza, que também limpa, meu Pai, aqueles que limpam ali os hospitais, em toda a área, meu Pai, em todo o setor, que o Senhor visita aqui o polo petroquímico de Camaçari, meus irmãos que muitas das vezes recebem esta oração, muitos deles até ouvem na hora que estão trabalhando. Que o Senhor seja com eles. Toma conta, meu Pai, não deixe acontecer nenhum acidente com esses irmãos não, meu Pai, essas irmãs. Que o Senhor venha abençoar, protege os motoristas, protege, meu Pai, as aeronaves, meu Pai, visita, meu Pai, toda a área do ar, da terra e dos mares, Senhor. Que eu venha ser repreendido todo acidente. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre o seu rosto, sobre ti te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. Bom dia.